só podem sonhar. O presidente Borges Coutinho está mesmo aqui ao pé de nós, exultante como é natural. A ele se deve a timonagem deste barco benfiquista e esta vitória hoje aqui em Alvalade, para além do jogo jogado pelos jogadores do Benfica. Bom, o senhor está a dizer que eu sou o timoneiro e eu unicamente quero dizer que efetivamente o Benfica fez um grande jogo, ganhou com toda a justiça, podia até ter feito um resultado mais expressivo, mas a vitória deve-se única e exclusivamente aos magníficos jogadores que o Benfica tem, que deram tudo o que tinham lá dentro, todo o seu querer, todo o seu saber, e não há dúvida nenhuma que conseguiram uma vitória que será motivo de satisfação para todos os adeptos e para todos os sócios benfiquistas, e é isso que eu mais desejo, acima de tudo, é a alegria da massa associativa do Benfica. Eu julgo que em nenhum momento da sua história o Benfica tem um plantel com a riqueza do plantel que tinha no início da década de 70. Hoje não temos bem noção do que é que isto significa. O Borges Coutinho tinha uma presciência, um feeling extraordinário para a descoberta de jogadores. Porque havia prospectores, é evidente, havia olheiros já nessa altura, mas nenhum deles se comparava com o Borges Coutinho. Em 72-73, ano do Tri, a equipa está no topo do mundo. Conquista o único campeonato invicto da história do futebol nacional. Vence 28 partidas e empata apenas 2. Marca mais de 100 golos e deixa o segundo classificado a 18 pontos de distância, num tempo em que a vitória só vale 2. Há muitas palavras para descrever este Benfica do início dos anos 70. Fiquemo-nos por fenomenal. Diz o povo que não há bem que dure sempre, nem mal que nunca acabe. A epopeia vitoriosa do Benfica e de Hagen e Coutinho seria interrompida por um incidente escusado. O técnico ainda inicia a 4ª temporada consecutiva na Luz e orienta a equipa até 25 de setembro de 1973. Para esse dia, estava agendado um jogo com uma seleção da Europa em homenagem a Eusébio. No treino matinal, Jimmy Hagen, que exigia entrega total e permanente, entendeu que Tony, Humberto e Nelinho não estavam a dar o seu melhor. Chama os atletas à parte e diz-lhes que, como castigo, não irão participar na festa. Quando Borges Coutinho vê os jogadores por equipar já perto da hora do jogo, pergunta o que se passa e, informado do sucedido, manda-os descer ao balneário e jogar. Hagen não hesita. Sentindo-se desautorizado, deixa a Luz no dia seguinte. E tínhamos jogo à tarde e estávamos a treinar. E depois um grupo de 6, 10 jogadores, vinhamos atrás. E em lugar de passar por trás dos altifalantes, onde nós geralmente tínhamos que passar, passámos por frente dos altifalantes. Ou seja, roubámos 1 metro ou 2 metros de largura e de treino. E o Hagen, pura e simplesmente, quando foi a convocatória para o jogo do Eusébio, e era a festa do Eusébio, não convocou, nem me convocou a mim, nem ao Tony. Portanto, logicamente, o Dr. Borges Coutinho foi falar com ele, pediu-lhe para que jogássemos, o Eusébio foi falar com ele, pediu para que nós jogássemos, gostava imenso, éramos companheiros, portanto, éramos jogadores importantes também na equipa, e o Hagen manteve a sua, logicamente, e disse que não, estavam fora da convocatória, não jogávamos. Eu penso que foi a intervenção do Dr. Borges Coutinho que fez com que, de facto, esses episódios passassem. Foi pena, foi lamentável, como eu digo, até para mim, para o Tony, para o Hagen, para o Benfica, para o Eusébio, porque era uma festa, mas o que é certo é que aconteceu dessa forma. A forma como Jimmy Hagen sai do Benfica é uma forma um pouco vista agora, digamos, a esta distância, aparentemente patética, e um comportamento, aliás, do próprio treinador que se percebe pouco e que se percebe mal. Foi pena porque a Jimmy Hagen tinha, de facto, condições, não apenas para continuar no Benfica, mas porventura para somar o 4º campeonato aos 3 que tinha conquistado e para voltar a impor o Benfica na alta roda do futebol europeu, porque o Benfica tinha condições objetivas para isso, tinha plantel para esse efeito, e o treinador inglês já tinha demonstrado, de facto, que era uma pessoa capaz de cumprir missões deste calibre. Portanto, foi pena, de facto, que isso tivesse acontecido. Hoje nós recapitulamos um pouco este evento como, enfim, uma pequena história, um fait divers na vida do futebol do Benfica. A partir da 4ª jornada, é o adjunto Fernando Cabrita quem assume o comando técnico.
O Benfica termina em segundo lugar e pode ter perdido ali uma grande oportunidade de conquistar o tetracampeonato. Uma outra característica fez de Borges Coutinho um caso à parte no desporto português. Era um gentleman, um cavalheiro que não se limitava a ganhar e sabia perder. Passeava elegância e educação. Nunca deixava de felicitar os adversários na vitória ou na derrota. Gostava de se deixar fotografar ao lado da equipa, de ver os jogos no banco de suplentes e assistir aos treinos. Era um aristocrata que não apreciava a distância. Fazia questão de estar ao lado dos seus. Foi sempre um presidente diferente de todos os outros. O presidente estava sempre lá em cima do galerinho. Nunca aparecia onde os atletas estavam a treinar. E o Borges Coutinho divertia-se. Ele dizia-nos a nós, divertia-se e gostava imenso de confraternizar com os atletas do balneário. Ele achava graça aquele nosso palavreado. Era diferente do dele, das pessoas com que ele convivia. O Borges Coutinho foi um presidente que soube sempre juntar o grupo, andar com o grupo, conviver com o grupo. Acho que já não há muita gente. Estava nos treinos, ia aos treinos connosco, falava connosco, nem parecia ser o presidente. Era um homem muito comunicativo, muito educado e nunca arranjou problemas. Todos os jogadores gostavam dele. Eu penso que era uma questão de simpatia, portanto, eu penso que, na minha opinião, o Dr. Borges Coutinho era uma pessoa que gostava de se dar com os jogadores. Claro está, que como eu era um jovem, como eu era capitão do Benfica também, portanto, logicamente, eu tinha também uma grande afinidade com o Simões, gostava imenso do Simões, do Eusébio, portanto, do Tony, mas geralmente, como eu transmitia, enfim, a todos aqueles que tinham um pouco de liderança do clube, uma confiança e um relacionamento mais próximo. E era por isso, talvez, até porque conversávamos muito sobre a equipa, sobre os jogadores, portanto, e através disso ele mantinha-se informado. Eu penso que essa procura e esse convívio que eu tinha com os jogadores mais carismáticos do clube era uma maneira também de ele ser informado e de estar perto da equipa e perto da realidade. Eu recordo-me de ir à casa dele a uma quinta-feira, visto que entrávamos em estágio à sexta, e combinar um pequeno prémio, um acrescente de motivação para todos, combinando que era um sócio que fazia isso e não ele. E eu sabia perfeitamente que era ele que o fazia. E por conseguinte, ele perguntava-me quando é que achava que eu devia de fazer. Eu dizia, venha à cabine, um quarto de hora antes, anuncie, faça isso. E era assim que ele fazia. E obviamente que ninguém tinha ideia que aquilo era dele, saía do bolso dele, se quisermos. E portanto tinha esse prazer de o fazer. Ele sabia que aquilo que era um momento muito especial para ele. Nós estamos a falar de um pouco de dinheiro, não estamos a falar de riquezas, mas, por exemplo, para lhe dar um exemplo, quando todos os derbys Benfica-Sporting, ou Sporting-Benfica, ele dizia 1000 escudos por cada um, por cada gol, para além do gol da vitória, a cada um. Eu lembro perfeitamente de termos ganho uma vez 4-0, outra vez 5-1. A verdade é que fomos ali buscar 2 ou 3 contos de reis, que era muito dinheiro nessa altura. E era ele que o fazia. Era um homem muito inteligente, com uma enormíssima paixão pelo futebol. Note-se que no tempo dele, sendo presidente, havia o chefe de departamento de futebol. Hoje normalmente são diretores desportivos, mas Borges Coutinho não se demitia de aparecer em regime de permanência no centro de decisão, inclusive no centro nevrálgico da preparação, que é o balneário. Tinha sempre uma postura muito calma, muito tranquila, quando ele aparecia. E nesses momentos difíceis, aí abertava, a campainha tocava e todos nós nos punhamos de alerta e então aí tínhamos que, de facto, corresponder àquilo que era exigido e que era as vitórias, que o Benfica, no fundo, é aquilo que quer, é vitórias, não é?
A maneira como ele se dedicava, está a ver, era por inteiro. E, portanto, também não era superficialmente, conhecia os jogadores todos, tinha uma maneira de lidar com eles, sei lá, falavam para lá para casa, está a ver, foi padrinho de filhas, por exemplo, do Simões, da Mariazinha Simões, que eu também me lembro lindamente, nós também conhecíamos os jogadores. Gostava imenso, imenso, e eles gostavam imenso, tratavam-se tocado lá, brincavam imenso, diziam-se graças, e era assim uma espécie de um pai para eles também, porque pediam-lhe conselhos, eram uns garotos, não é? O meu pai mais velho, e por isso havia ali uma relação engraçada. Lembro-me, por exemplo, de uma festa que houve lá na nossa quinta, em que foram os jogadores todos e nós termos algumas amigas e assim, que achavam realmente extraordinário. E de eu dançar com o Eusébio, é uma coisa que jamais esquecerei. Que o famoso Eusébio e, portanto, estar ali acessível e dançar com ele. Há líderes que se impõem pela frieza e pelo distanciamento. Borges Coutinho não. Preferia o calor do trato humano, a aventura partilhada entre direção, funcionários e atletas. Por isso, se os jogadores do Benfica corriam os 4 cantos do mundo, o presidente corria a seu lado. Ele percorria a Europa, o mundo, e os jogadores ia tudo atrás, o Benfica ia jogar a todos os sítios e ele ia sempre. Pois, quer dizer, isso percorreu o mundo, de facto, foi ao Japão, foi à Inglaterra, foi aos Açores, mas isso não é estrangeiro, e ele sempre se deu bem em toda a parte, não era só em Portugal, em toda a parte, era muito comunicativo e isso ajudava imenso. No Japão, onde disputámos 3 jogos, também foram batidos os recordes de assistência a espectadores a desafios de futebol, e os desafios foram televisionados e vistos por cerca de 20 milhões de pessoas, e o êxito foi tão grande que a própria Federação Japonesa já nos convidou para voltar novamente ao Japão logo que a gente tiver possibilidade para o fazer. O aspecto nobre não era um acaso. Duarte António Borges Coutinho era 4º Marquês da Praia e Monforte. Nasceu em novembro de 1921, pilotou aviões de guerra e talvez se tenha habituado já lá em cima a voar entre as águias. Dedicou-se de muito novo à aviação e inscreveu-se na escola prática número 1 do aeroporto de Igreja do Marquês, em Sintra, onde havia uns esquadrões de Hurricanes e Spitfires, e então ele revelou-se, como já se tinha revelado em Tiger Moth, revelou-se um piloto extraordinário de Spitfires, sobretudo Spitfires, mas também de Hurricanes, ao ponto de ter feito vários estágios em Inglaterra. Nessa aviação militar ele era exímio a fazer habilidades no avião, fazia muitas habilidades e até uma vez assustou o meu pai fazendo um rasomote muito baixo, obrigou-o a deitar-se numa vala. Sei que ele era piloto e admirava-o imenso por causa disso. Sei que ele fazia coisas até às vezes perigosas, contavam, não sei até que ponto é que eram verdade ou não, e que tinha sido, quando esteve na tropa, foi voluntário, que eu também achava admirável. Por isso achava mais uma coisa que eu também admirava.